Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Bruno Henrique completa 100 jogos com a camisa do Flamengo diante do Racing no Maracanã pela Libertadores. Passamos a limpo todos os outros 99 jogos do atleta. E vamos trazer todos os números que respaldam o fato de que ele é o mais importante jogador do Flamengo desde a temporada passada. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Comentário Sem Freio. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador. Ou então, essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome, aqui abaixo do vídeo no smartphone, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque você sabe, no Comentário Sem Freio tem informação e opinião, porque aqui eu não fico em cima do muro e também não tenho papas na língua. Então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E sim, na minha opinião, Bruno Henrique é o mais importante jogador do Flamengo desde o ano passado. E eu vou trazer números que respaldam o porquê. O atleta que chegou a ser considerado o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro em 2017, vestindo a camisa do Santos depois de uma malfadada passagem pelo futebol alemão. Ele que se notabilizou pelo Goiás e logo depois seguiu para o futebol europeu, mas vestindo a camisa do Wolfsburg e acabou não rodando. De volta ao Brasil, reencontrou o seu futebol e em grande estilo. Realmente ele comeu a bola em 2017. Só que no ano seguinte, logo na partida de estreia no Campeonato Paulista, ele recebeu uma pancada involuntária no olho e sofreu uma gravíssima lesão. Foram ao todo 4 ou 5 lesões no olho e ele teve que passar, inclusive, por procedimentos. Correu risco de descolamento de retina e perda da visão. Inclusive, até hoje, ele é obrigado a fazer tratamento periódico. Ficou 4 meses de molho, só retornou em maio de 2018, já sem ritmo, sem forma física e principalmente sem espaço no clube paulista. Com isso, ele preferiu seguir novos ares na temporada seguinte. E o Santos também não fez muita força em sua permanência, até porque precisava fazer caixa por conta da grave crise financeira. O Flamengo fez uma oferta, mas o Cruzeiro entrou como concorrente com o dinheiro do próprio Flamengo, que pagou pela aquisição dos direitos de Georgian de Arrascaeta. Só que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ficou uma fera com a possibilidade de leilão que estava sendo feito pelo Santos e chegou a afirmar publicamente que o Flamengo estava fora da negociação. Só que o Cruzeiro, por conta de crise financeira, deu para trás e o Santos procurou novamente o Flamengo, aceitando a proposta rubro-negra que havia sido feita de 23 milhões de reais pelo atleta, que assinou pelo período de 3 anos, até dezembro de 2021. Logo na sua chegada, ele que começou no segundo tempo do clássico com o Botafogo, ele entrou na etapa complementar e mudou o panorama da partida. O Botafogo vencia e com 2 gols dele, o Flamengo virou para 2-1. Poderiam ser 3-1. Depois de uma arrancada impressionante, já nos acréscimos, no último lance do jogo, ele rolou na medida para que Gabriel Barbosa fizesse o que seria o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Só que o gol foi invalidado de maneira errada pela arbitragem, já que o Bruno Henrique havia partido do campo de defesa. E lógico, todo mundo sabe disso. Atrás da linha do meio-campo, não existe impedimento. Foi um fato até curioso, porque o árbitro chegou a pedir desculpas por ter invalidado o gol logo após ter encerrado a partida. Fato é que aqueles foram os 2 primeiros de 13 gols no Campeonato Carioca, o que deram a Bruno Henrique não somente a artilharia da competição, mas o apelido de... Aliás, foram 8 gols no ano passado e mais 5 este ano, né? E deram a ele o apelido de Rei do Rio. Ele que fez gols além do Botafogo, em cima de Fluminense e Vasco da Gama. No ano passado, por exemplo, ele fez os 2 gols da vitória por 2-0 sobre o Vasco, atuando no mesmo estádio olímpico Nilton Santos, ele que recebeu o 3º cartão amarelo e ficou fora do jogo decisivo, mas já havia encaminhado o título do Flamengo, que repetiu o placar e conquistou a competição.
A partir daí, ele perdeu a artilharia da temporada para o Gabigol, mas continuou sendo importante, inclusive para o próprio Gabriel Barbosa, com todas as suas assistências. E olha que ele não ficou muitos gols atrás do Gabriel Barbosa. Foram 36 gols contra 43, né? 36 já são o mesmo número de gols, por exemplo, que o Hernani Brocador, que foi o artilheiro do Brasil, vestindo a camisa do Flamengo em 2013. Mas vários dos gols do Gabigol foram com assistências do próprio Bruno Henrique, que também serviu a outros companheiros. Fato é que, apesar de não ter sido artilheiro em outras competições, ele terminou como o melhor jogador da Copa Libertadores da América, conquistada pelo rubro-negro, e também como o craque do Brasileirão 2019, que o Flamengo ganhou com os pés nas costas, além de ser considerado ter recebido o prêmio de segundo melhor jogador do Mundial de Clubes da FIFA, atrás apenas de Mohamed Salah, do Liverpool, que para mim não jogou mais que Bruno Henrique, não. Só recebeu essa premiação aí no nome e pelo fato de fazer parte do clube que terminou como campeão da competição. Fato é que Bruno Henrique fez uma excelente temporada de 2019, o que rendeu algumas propostas vindas do futebol chinês, que estava disposto a pagar os 30 milhões de reais, que era o valor da multa rescisória do Bruno Henrique, considerado baixo. E aí o Flamengo correu atrás e conseguiu firmar com o atleta, entre o final de janeiro e o início de fevereiro, um novo contrato, desta vez até dezembro de 2023, e agora com multa de 30 milhões de euros, deixando o Flamengo um pouco mais tranquilo. Bruno Henrique voltou a ser decisivo nos títulos da Supercopa do Brasil, diante do Atlético Paranaense em Brasília. Eu estava lá e vi a história passar diante dos meus olhos, e também na Recopa Sul-Americana. Ele comeu a bola na partida de ida, na altitude de Quito. O Flamengo poderia ter sido vencedor naquela partida se não fosse a garfada da arbitragem no empate na altitude da capital equatoriana. Mas o Flamengo, mesmo com um homem a menos, venceu o Independiente Del Valle por 3-0 no Maracanã, conquistando sua primeira competição internacional em casa e diante de sua torcida. E o Bruno Henrique, portanto, mantendo aí a sua importância. Lógico que ele caiu muito de produção. Primeiro, juntamente com o restante do time do Flamengo, ainda pelas mãos do técnico Jorge Jesus. Mas com a saída do português, é impressionante o fato de que ele ainda não conseguiu reencontrar aquele futebol exuberante que encantou a torcida rubro-negra e os amantes do futebol em geral aqui no Brasil, e a gente torce para que ele volte a ser aquele jogador extremamente importante e que continue ajudando a trazer ao Flamengo importantes conquistas e títulos de expressão. O atleta, que marcou ao todo 52 gols com a camisa rubro-negra e fez 23 assistências, ou seja, participação direta em 75 gols do Flamengo, 75 dos 248 marcados até aqui, juntando as temporadas de 2019 e 2020. Foram 248 exatamente. 153 gols no ano passado e 95 gols este ano de 2020 na atual temporada. Ou seja, ele participou de pouco mais de 30% de todos os gols assinalados pelo Flamengo. Um único jogador responsável por mais de 30%, quase um terço dos gols marcados pelo Flamengo durante o período. E a gente deseja que o Bruno Henrique tenha aí uma vida muito longa no Flamengo e que possa ainda marcar muito mais gols, dar muitas outras assistências e também manter essa excelente performance do rubro-negro. Para que se tenha uma ideia, né, da importância do Bruno Henrique para o Flamengo, o próprio Gabigol enalteceu isso em diversas oportunidades, né, que a dupla vem dando muito certo. Inclusive, já desde os tempos do Santos, os dois já se entendiam muito bem. E essa parceria vem continuando pelo Flamengo. E o Bruno Henrique, que chegou a despertar interesse até na última janela do Benfica, né, foi o jogador indicado pelo técnico Jorge Jesus ao Luiz Felipe Vieira, presidente dos Encarnados. Mas o Flamengo, naquela oportunidade, não quis nem abrir negociação. As águias que estavam dispostas a oferecer algo em torno de 13 milhões de euros para contar com um jogador, mas o Flamengo foi taxativo. Pela importância que tem, Bruno Henrique só sai
pela multa. E é isso que deve continuar acontecendo. Portanto, Bruno Henrique, um jogador extremamente importante para o Flamengo, e essa lesão que ele teve, né, que foi uma lesão traumática no olho, foi uma exceção à regra. Um jogador que costuma se machucar muito pouco e tem sido assim pelo Flamengo. Se não me engano, ele teve apenas uma expulsão diante do Fluminense no Campeonato Carioca do ano passado, e embora tenha recebido alguns numerosos cartões amarelos, não é um jogador considerado violento e não costuma desfalcar o Flamengo por este motivo. Então, por todas essas situações, para mim, Bruno Henrique é o jogador mais importante do Flamengo, considerando as 2 últimas temporadas. E para você, Bruno Henrique tem realmente esta importância? Qual o jogo dos 99 do Bruno Henrique que você destacaria mais? Lembrando que ele teve vários hat-tricks com a camisa rubro-negra, né? Além de ter sido considerado o rei do Rio por castigar os rivais diretos do Flamengo no Rio de Janeiro. Ou se para você Bruno Henrique não é o jogador mais importante, quem seria? Gabigol? Arrascaeta? Everton Ribeiro? Diego Alves? Ou algum outro da lista? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está aqui no alto da sua tela. E se você gostou aqui das taças que enfeitam o cenário, pois é, temos a promoção da taça, da réplica da Libertadores. É, uma réplica tamanho 1:2, 38 centímetros, metade do tamanho da original, um oferecimento do meu amigo Jarbas das Taças. É, vai ficar de fora? Olha só, é fácil participar. E ó, é logo mais, hein? Você vai acessar o vídeo que aparece aqui no card, o link dele também está aqui na descrição, e é o vídeo promocional. Você vai assistir o vídeo que vai explicar tudo o que você precisa fazer, vai dar like no vídeo, vai se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação e responder a seguinte pergunta nos comentários do vídeo da promoção, hein? Não é neste aqui, é no vídeo da promoção. Você vai colocar lá em que anos o Flamengo foi campeão da Copa Libertadores. Quem responder a pergunta, quem responder corretamente a pergunta e preencher todos os requisitos vai concorrer a uma taça. Sorteio acontece no pré-jogo desta partida entre Flamengo e Racing, na Libertadores, no Maracanã, direto do Maracanã, tá? E tem mais, se você for contemplado e morar no Rio de Janeiro, poderá tirar o seu prêmio direto das mãos do Jarbas e vai conhecer o ateliê do Jarbas na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tá esperando o quê? Participe! Se você tem precatórios a receber do governo federal, não os venda sem antes entrar em contato pelo e-mail que está aqui na descrição. Você não vai se arrepender. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.